Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora Maranhão para esse bloco que chega com a resenha política, a resenha com Adalberto Melo. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, Adalberto. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha lá, para você, para todos que nos acompanham aí no rádio, na TV e na internet. Também no primeiro programa multiplataformas do nosso estado, que é o Tá Na Hora. Vai ficar melhor se você participar com a gente. Então manda tua mensagem aí, ó, no 21069403, é o nosso WhatsApp, né, Antero? Nosso WhatsApp, 21069403. E isso, tem o QR Code também aqui para você acessar o nosso programa. Não interessa qual time você torce, não interessa qual lado político você está, nós estamos aqui, você sabe, de todos os lados. E aí você vai acessar o 21069403 e vai mandar para a gente sua mensagem. Estou falando em time de futebol, lá, porque hoje tem Sul-Americana com transmissão aqui do SBT. É, rapaz, já tem muito torcedor do Vasco aí no clima do jogo, né? 19 horas mais 22 minutos, você ligado com a gente aqui no nosso Tá Na Hora. Vamos começar? Diogo Coutrinho, Ricardo Marques, já vou dando boa noite, jogando a bola para vocês. Começar com o Ricardo. Ô Ricardo, já se passaram 9 meses e 16 dias da aprovação em plebiscito que aprovou a implantação do passe livre estudantil. Já teve menino que nasceu lá, né? 9 meses já passou, né? Então tem criança que já nasceu aí durante esse período e nada até agora, meu amigo. Ou seja, Ricardo Marques, o passe livre está preso? Passe livre preso, viu, Adalberto? Isso. Boa noite, Adalberto, John, boa noite, Olavo, boa noite a todos. Olha, essa discussão do passe livre, né, quando se levantou a possibilidade de ser levada a plebiscito, a uma decisão plebiscitária, nós discutimos aqui na bancada do Tá Na Hora, né? E eu dizia naquela época que era desnecessário usar um instrumento tão importante, né, como um plebiscito para decidir uma questão que teria amplo apoio popular, que não era o passe livre, não é uma questão de vontade popular. A população quer, tanto que deu aí 70%, quase 80% de sim, né? É uma questão de vontade política, né? Se os vereadores, o prefeito tivessem vontade política de instituir o passe livre em São Luís, teria, como foi feito em outras capitais, Fortaleza, por exemplo, tem lá o passe livre e não foi necessário levar a plebiscito coisa nenhuma, né? Porque é vontade política. E aí agora vem aí, em pleno recesso, essa notícia, né, dizendo que os vereadores criaram uma comissão que vão discutir... 6 vereadores, prazo de 90 dias. Prazo de 90 dias e assim, não se discutiu, não se examinou o impacto que isso tem no orçamento do município, né? Não se discutiu, não se examinou como que as empresas vão abrir mão dessa receita e como que a prefeitura vai repassar essa receita às empresas que fazem o transporte público, né? E agora fala-se aí nessa discussão. Tá, vamos lá. Vem com muito atraso. 9 meses, já nasceu menino, né? Nasceu menino desde que foi aprovado o plebiscito do passe livre e a coisa não andou, ficou estagnada. Nós temos uma promessa de campanha do prefeito Eduardo Braide de uma nova licitação, que, a meu ver, tem que andar também, é urgente, porque o serviço público de transporte de São Luís é uma tragédia, né? Então, você tem essa coisa da licitação, tem o passe livre e a coisa parece que não anda, é uma necessidade premente que tem a ver com o dia a dia da população que sofre as consequências. E a gente fica perguntando em que medida esse ponto é importante para a Prefeitura de São Luís. Prefeito Eduardo Braide, que está assistindo a gente agora, está assistindo, se não estiver ao vivo vai assistir a gravação porque é clipado e a assessoria manda, ou por texto ou por vídeo. Então assim, prefeito, por que o senhor não se manifesta sobre o assunto? Aliás, por que até hoje a gente não tem secretário de comunicação na prefeitura? Será que não é importante essa comunicação com a população? E aí a pergunta é, por que o senhor não coloca como prioridade explicar para as pessoas o que está acontecendo, qual é o papel da prefeitura nisso, por que não andou, qual é a dificuldade? Porque eu acho que assim, o papel do governante também é prestar contas do que faz. E aí por que eu estou falando isso? Porque a gente pediu de novo uma outra nota para a prefeitura sobre esse assunto do passe livre. E até agora a gente não obteve resposta. Não é que a difusora não teve respostas, a população de São Luís não foi respondida num pleito que é tão importante. Detalhe, viu, prefeito? As pessoas foram às urnas
votaram e aprovaram em plebiscito o passe livre. Ou seja, você sempre fala, né, que é respeitar a opinião da maioria, é importante ouvir a população. Então, a população foi ouvida. Agora, o que está faltando para, de fato, virar realidade esse desejo da população? O espaço continua aberto. Aliás, foi dado o que a gente chama no jornalismo, que é o deadline, que é o tempo final para a resposta. A gente está ampliando o deadline. A gente tem até sexta-feira, a hora que o senhor quiser mandar uma nota sobre o assunto, se posicionar, a gente vai ler. Não chegou até o fechamento dessa edição, a gente aguarda, a gente espera e acredita que haverá sim uma resposta, porque é essa resposta que a população está esperando. Afinal de contas, foi essa população que aprovou em plebiscito o passe livre, que até agora, como eu falei, está preso, né? Adalberto, a população aprovou o plebiscito e acreditou na promessa da nova licitação, né? É uma coisa, pode não ter uma relação, mas tem uma relação direta, sim. Né? Tudo tem a ver com o transporte. Então, são 2 pontos que o prefeito Eduardo precisa dizer, se manifestar. Verdade. São 7 horas mais 27 minutos. Você ligado aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. Passar a bola aqui para a direita aqui, com o meu ponta direita aqui, que é John Coutrin, que vai falar sobre mais um capítulo da novela. A gente vai escolher depois uma música para botar de fundo. Tem que ser uma música dessas novelas mexicanas do SBT, né? Porque é mais um capítulo da novela Brandonistas e Dinistas. E dessa vez foi o vice Felipe Camarão, que foi às redes sociais falar sobre o tema. Cadê o alfinete, rapaz? Olha, deu uma alfinetada de um lado e do outro. Agora foi o Felipe Camarão que se manifestou. O John vai explicar para vocês porque ele já disse que ele não vai renunciar como vice. É claro que essa fala é uma resposta à fala que nós colocamos aqui no Tá Na Hora ontem, no final de semana, do governador Carlos Brandão, dizendo: vou Zé Reinaldiar. Aliás, qualquer hora dessa, eu tenho impressão, Ricardo, que o governador vai soltar essa frase em sua homenagem, viu? Meus amigos, avisar meu amigo Ricardo Marques aí que eu vou Zé Reinaldiar. Vai ficar no cargo até o final. Conta para nós o que aconteceu agora, a repercussão dessa fala do governador no campo dinista, John Coutrin. O vice-governador vice-governador Felipe Camarão divulgou um vídeo aí. Ele não chegou dizendo, eu estou respondendo ao Brandão. Claro que não. Ele utilizou até uma forma inteligente para isso. Isso. Ele fez um vídeo para falar de desincompatibilização. Então vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo, exatamente. O chefe do executivo, quem exerce alguns cargos comissionados, tem um prazo para sair do cargo, assim, para pedir a exoneração antes do período eleitoral. Portanto, as eleições só vão ocorrer em outubro do ano que vem, mas o processo eleitoral começa bem antes. Por exemplo, 1 ano antes das eleições, não pode ter nenhuma lei que modifique o processo eleitoral. 6 meses antes das eleições, tem que estar filiado a um partido político, tem que ter a residência no local que vai votar. E um outro instituto que eu quero falar com vocês hoje é o da desincompatibilização. Por exemplo, quem é chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, para concorrer a outro cargo, precisa renunciar ao mandato. Tem que sair 6 meses antes das eleições. No caso, ano que vem, até dia 4 de abril de 2026, quem for concorrer a um cargo eletivo, que seja governador, que seja presidente, for a outro cargo, tem que renunciar. E no caso de vice não precisa renunciar. No meu caso, por exemplo, que sou vice-governador, eu não preciso renunciar ao meu cargo, não vou renunciar ao meu cargo e posso ser candidato a qualquer cargo eletivo nas eleições do próximo ano. Isso também acontece com vice-presidente e com vice-prefeito. Tá vendo aí, né? Ele disse que não vai sair, não vai renunciar. Isso aí foi uma resposta à fala de ontem do governador Carlos Brandão, que disse que vai ficar até o final do governo, dezembro de 2026, e que ainda elegerá o sucessor. Aí, por que essa questão de renunciar, não renunciar? O governador Carlos Brandão ainda alimenta o sonho de se candidatar a senador. Mas por que ele não vai sair do governo? Porque hoje a relação dele com o vice Felipe Camarão e com o grupo dele não é das melhores. Todo mundo sabe disso, né? Não é novidade nenhuma. E, obviamente, que o Carlos Brandão, para sair do governo em abril, 4 de abril, o limite do próximo ano, para se candidatar ao Senado, ele teria que ter aí a garantia, Adalberto e Ricardo, do governador que assumiria, no caso, Felipe Camarão, do apoio, primeiro ponto, né? Queria o apoio ali do grupo para ser candidato a senador. E segundo também, de que seus aliados seriam resguardados. Né? Isso ele já falou publicamente, eu não estou aqui revelando nada. Não? Isso é público, é notório. Agora, o que acontece? Como não há essa confiança, e o Carlos Brandão poderia sair ao Senado, mas uma outra hipótese, do Felipe Camarão também renunciando. Por quê?
Porque o Brandão renunciaria, o Felipe renunciaria, que é o vice, e quem assumiria? A presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale. Aí a presidente da Assembleia, Iracema Vale, assumiria por um período de 30 dias, teria até 30 dias para convocar uma eleição pela Assembleia. E ali, como o governo, né, tem ali, digamos assim, a maioria, na condução da Iracema Vale, que é aliada do Carlos Brandão, poderia fazer, né, esse governador, aí, digamos assim, até tampão, não é? Para apoiar o Carlos Brandão. Poderia ser a Iracema candidata a governadora, formar chapa com Orleans, e aí estaria tudo certo, né? E isso no acordo, claro, com os dinistas, né? O Camarão saindo para disputar, por exemplo, um cargo de deputado federal, que chegou até a ser oferecido para o Felipe Camarão. Não foi só federal, não. Ofereceram outras coisas também, já ofereceram Tribunal de Contas, né? Tanta coisa, mas o Felipe Camarão e o grupo dele têm resistido. Então essa é a matemática. Menos até agora, pelo menos até agora. Essa é a equação, Adalberto, aí em relação a isso. A pergunta que fica é, dá a entender, eles não falaram abertamente sobre isso, né? O governador não falou abertamente sobre isso, mas dá a entender que há sim essa falta de confiança. Eu fico me perguntando, Ricardo Marques, eu sei que vocês na rádio há pouco fizeram o mesmo esforço. Isso. Se há uma falta de confiança para não deixar o outro no cargo, como é que fica a confiança de assinar, né, abrindo mão de continuar no cargo? Tipo, olha, eu vou sair do governo, mas tu assina aqui também para sair da vice. Então sai nós dois juntos. Vamos sair de mão dada aqui os dois. Isso. Combinado? Combinado. Cadê a caneta? Cadê o papel? Tá aqui? Vamos assinar? Vamos. Quem assina primeiro? Não, tu assina primeiro, depois não, quem vai assinar é tu. Abrir o portão, deixar a porta da quinta série aberta. Não, eu só assino se tu assinar. Não, eu também só assino. Assina os dois juntos, valendo. 3, 2, 1, agora. Como é que vai ser isso? Roberto, é coisa Porque de falta de série. confiança, quebra de confiança é uma coisa muito séria. É muito séria, minha gente. É coisa de quinta série. É bem assim, né? É porque não, assim, só ó, sai se tu sair. Pega a caneta aí, pega a caneta, Bora, Roberto. nós dois, bora, atenção. No 3 a gente assina. Tá, valendo. 1, 2, 3. Aí eu não assino. E a caneta falhou. Tu assinou. Não, vai que tu assinou. Tu é o governador, não, assinou. assinei. Aí o John diz, mas pode pegar e rasgar. Eu digo, se o Márcio já estiver atrás e pegar e correr. Quer dizer, não, a gente brinca porque é assim muito inusitado, né? Parece coisa de quinta série mesmo. É estranho, Para um caso que é sério, né? Uma relação política de duas figuras importantes para o Estado, né? Quem viver, verá, né? O que vai acontecer. O que você acha, Ricardo, até agora desse posicionamento do... É claro que ele não falou respondendo ao governador, né? No caso do Felipe, o vice. Não. Mas, né, falar desse tema exatamente hoje, agora, um dia após essa declaração aí, né? Primeiro dia útil, digamos assim, acaba ficando ali recados, né? Sinais, fortes sinais. Não dá para dizer que foi coincidência, né? Não existe coincidência num caso desse. Agora, sim, a gente sabe que a política, ela tem tem muitas variantes, né? O hoje, amanhã pode mudar. Eu ainda enxergo a possibilidade de recomposição do grupo. Eu só descarto a renúncia do governador para o Camarão assumir o governo. Nesse ponto aí, eu não vejo como mais o governador, pelo menos a título de hoje, renunciar para o Camarão assumir. Isso aí é ponto que eu não vejo no horizonte. Mas a recomposição, ela é necessária até para o próprio projeto de reeleição do presidente Lula, né? A gente conversava agora há pouco, o John trazia lá no expediente final, o John trazia a informação de que o próprio Lula, pediu para a turma dar uma aliviada aí, porque a corda estava esticada demais. Segurem aí, assim que possível eu vou conversar. A gente sabe que o Lula está no meio dessa tempestade aí de tarifaço, né, John? Mas esse diálogo vai ter e ainda é possível, né? É por isso que ainda não chegou, não é, aquela ruptura total, não é? Porque o Lula ainda quer tentar pacificar o palanque dele aqui, a unidade do grupo. Ele pediu realmente, né, para os aliados dele aqui, vamos acalmar um pouquinho aí, a gente vai resolver a conversa mais na frente, vai ficar tudo bem, não é? Baixou o Lula, paz e amor de novo. Paz e amor. Por isso Lula, paz e amor. Por isso que houve alguns recuos, não é? Então, uma coisa mais... apesar do governador Carlos Brandão estar um pouco chateado com algumas situações, a gente já viu até umas exonerações recentes aí de alguns dinistas, mas o pedido foi feito para que a turma se acalme um pouco, não é? Um ouvinte até falou que não é mais corda, é elástico, não é? Que está utilizando elástico. Se fosse corda, já tinha arrebentado. Já tinha arrebentado há muito faz tempo. Faz sentido. Agora é esse elástico, esse puxa-encolhe aí. Então o Lula pediu para dar uma acalmada, que vai sentar com todo mundo, vai tentar sentar com o Brandão, sentar com o Camarão, né? Sentar com todo mundo, para ver se eles conseguem se acertar. Porque precisa realmente de alguém, viu?
porque não há mais esse mediador. Pelo menos aqui no Maranhão não vejo, não é? Márcio Gerri, bombeiro, acho que não é mais, pelo contrário, tá tocando fogo agora, né? Botando gasolina. Do outro lado a gente não vê também. Rubens Pereira já também chutou balde, disse que a confusão foi por causa do vice, né? Então, passado a gente falava da figura dos pacifistas. Exatamente. Né? Tem ali no meio. Parece que hoje não tem. Agora cadê? Procurando depois os pacifistas. Os pacifistas viraram incendiários. Incendiários, exatamente. Vamos lá. Pessoal mandando mensagem aqui. Boa noite, toda a bancada. Tô ligado, não tá na hora. Balneário Veneza, um dos cartões postais de Caxias, está faltando segurança, viu? Ladrões levaram todos os celulares de banhistas. Olha só, rapaz, que compravam, que contemplavam essa fonte lá em Caxias, Balneário Veneza. O pessoal reclamando aqui, viu? Mandando mensagem para nós aqui no nosso WhatsApp. O Evandro Jansen está comentando com a gente. Tem aqui o pessoal mandando boa noite, acompanhando aqui. Manda um alô para minha tia de Desterro, Maria da Vila Embratel, acompanhando a nossa programação ligada aqui no nosso Tá Na Hora. Boa noite a todos, acompanhando vocês aqui, acompanhando o nosso Tá Na Hora Maranhão. Eu queria saber como é que vai ficar a situação do Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a política nacional, já. Dalciana acompanhando a nossa programação ligada, Viana Maranhão, Dalciana acompanhando a nossa programação ligada com a gente aqui no nosso Tá Na Hora. Vamos para a política nacional, começando pelo tema que chega com tudo no Senado Federal, que é o pedido para que seja analisado um possível impeachment de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso vai para frente, Ricardo? Eu não creio, viu, Adalberto? Banalizou, né? Deputados pedirem impeachment de ministro do Supremo, senadores pedindo impeachment de ministro do Supremo. Isso, a meu ver, não prospera, não tem cabimento se impeachment um ministro por conta das decisões dele. O ministro tem que ser livre para decidir, né? Hoje, por exemplo, eu vi nas redes sociais um outro ministro, o Fux, ser duramente criticado pela turma da esquerda porque ele foi o único voto divergente naquelas decisões do Alexandre de Moraes, nas sanções impostas ao Jair Bolsonaro, né? O Fux não votou pelas sanções, votou contra. Mas o Supremo, a primeira turma do Supremo já havia formado maioria. No caso do Luiz Roberto Barroso, eu também não creio que isso vá prosperar, não. Agora, expõe aquele ponto que o Lula sempre fala, né? Vamos estar de olho no Senado, porque o perigo mora no Senado. Se a direita fizer a maioria no Senado, aí a coisa desanda. Por quê? Porque o Senado tem o poder de impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. O próprio Bolsonaro disse outro dia, eu não preciso ser presidente do Brasil, eu só preciso ter a maioria no Senado. O que ele quis dizer? Seria ali uma espécie de um golpe sem armas, né? O golpe por dentro das instituições. Na prática é isso. Não me levem a mal, os bolsonaristas devem estar começando a me esculhambar aí nas redes sociais, mas é isso, né? Jogando chinelo na televisão. Jogando chinelo na televisão. Quebrando rádio. Acalmem-se. Mas é isso mesmo. Agora, isso mostra a instabilidade, né? O deputado, senador propor impeachment de ministro por questão de decisão. Peraí. Um alô para Graciel, na Madre Deus, acompanhando o programa, elogiando a bancada. São Paulino, Graciel, acompanhando a nossa programação. Boa noite, trio. Se o Camarão acha que tem... como é que é? Depois vou ler com calma aqui, porque... Calma, menos, gente, menos. Então, comentários aqui do Valdemir, do Quintas do Calhau, acompanhando a gente aqui. Valdemir, não posso ler na íntegra o seu comentário aqui, porque a gente está tentando evitar aqui as torcidas dos dois lados, né? Vamos segurar a onda para a gente, enfim, né, manter o equilíbrio. Antônio Tânia, no bairro Paranã 4 e Pastor Meia, acompanhando a nossa programação. Tem uma pessoa que mandou uma foto para nós aqui ainda há pouco, está aqui, ó. Mandou a foto do carro. Seu Moisés Lacerda, parabéns, seu Moisés, tá? Opa. Ele dizendo aqui, depois de muita luta, muita economia, consegui realizar meu sonho, comprei meu carro. Olha aí, rapaz, seu Moisés, parabéns. É assim mesmo, trabalhador é na luta, né, no batalho. Parabéns aí, viu, seu Moisés? Agora a carteira já tirou, seu Moisés? Tem que tirar a carteira, seu Moisés, senão complica. Viu? Tá aqui, seu Moisés, mandando um alô aqui para toda a equipe aqui da bancada do nosso Tá Na Hora. A voz da consciência está dizendo aqui no meu ouvido que a gente tem que estar 2 minutos para encerrar o programa. Então vamos puxar aqui um caso
que é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Para o pessoal, quem não quebrou a televisão ainda, não quebrou o rádio, a gente vai dar uma amenizada aqui. Isso. A sensação que dá, eu vi ontem nos comentários dos meus colegas aqui, eu concordo que parece que as medidas cautelares foram para além da conta, né? Já teve um monte de gente aí preso que pode poder dar entrevista, foi ouvido em podcast, fez ligação telefônica, enfim. Eu acho que aí pesou um pouco a mão. Agora, que é fato também que ontem, né, o entendimento é de que houve um descumprimento das medidas, aí sim, né? Porque repercutiu em tudo quanto é canto. Na hora que você para, vai para o Congresso Nacional. Ali era quase uma entrevista coletiva, né? Na hora que ele para, mostra lá a tornozeleira, começa a falar e tal. É claro que essas falas, elas têm o mesmo efeito de uma entrevista. Elas vão repercutir nos blogs, elas vão repercutir na internet. E aí agora, daqui a pouquinho, vai terminar o prazo. Quando terminar aqui o nosso Tá Na Hora, vai estar fechando o prazo aí para os esclarecimentos aí sobre o suposto descumprimento das medidas. Os advogados precisam se manifestar, né, John? Já se manifestaram, entraram com os embargos de declaração para o Moraes explicar a decisão, porque eles ficaram em dúvida. Porque realmente, como é que o presidente não pode dar entrevista? Porque ele não tem controle de quem vai repercutir a fala dele, né, nas redes sociais. Ou seja, o prazo, vamos recapitular aqui, a gente tinha um prazo que se encerrava daqui a pouco para os advogados se manifestarem. Eles não tinham que convencer, eles tinham que se manifestar explicando o que aconteceu. Essa manifestação já aconteceu. Já foi feito. Resta saber agora, que tocou inclusive a nossa sirene, se essa explicação, né, se essa manifestação vai ser aceita ou não, né? Ou se haverá um entendimento de que, não, simplesmente o seguinte, descumprir a medida cautelar e aí numa canetada já podem pedir a prisão do Bolsonaro a qualquer momento. Isso é fato também, os né? advogados alegam que ficou dúvida nesse ponto da decisão do Moraes, em relação às entrevistas e redes sociais. Eles entraram com os embargos para o Moraes explicar de que forma o presidente pode se pronunciar, se pode utilizar a rede social, não pode dar entrevista ou não. Tempo encerrado. Beleza, boa noite. John, Ricardo, amanhã. Olavo. Valeu, boa noite para você. A gente volta amanhã a partir das 6h30. Fica com Deus, beijo na família. Até lá, tchau, tchau.